Ontem tive a oportunidade de ler uma matéria publicada no G1 que vem corroborar todas as minhas preocupações já expostas aqui com relação ao funcionamento da justiça eleitoral no nosso país. Uma justiça eleitoral que é composta por eminentes magistrados, por brilhantes advogados, mas que tem, a meu ver, um defeito, uma falha, que é que os seus juízes, os seus desembargadores, os seus ministros trabalham num sistema de rodízio. E aí, com isso, há uma descontinuidade permanente da justiça eleitoral. O site G1 publica: há 19 dias do primeiro turno das eleições municipais, dessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral julgou 1/3 dos recursos dos candidatos. Isso, senhor presidente, sem dizer que, além de não julgar, não ter tempo hábil para julgar, nem recursos da eleição de 2010 foram concluídos no Tribunal Superior Eleitoral. Vou citar um exemplo do meu estado. Existe pendente de julgamento um RECED, que é um recurso contra a expedição de diploma, contra o governador que está na função lá, que já foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que agiu durante a campanha de maneira irresponsável, truculenta, corrupta, parece que justamente se confiando de que a justiça eleitoral é lenta e que, portanto, compensava cometer deslizes porque não se conclui o julgamento. Ora, a eleição foi em 2010, nós já estamos caminhando para o final de 2012, portanto, metade do mandato foi consumido. Se ele vier a ser cassado em setembro, outubro ou novembro, ele terá, portanto, exercido a metade do mandato que não era legítimo para ele exercer. Então é preciso, de fato, que nós façamos uma reflexão. Aqui eu não estou fazendo uma crítica às pessoas, dos juízes, dos advogados e nem do desembargador que compõe os tribunais regionais eleitorais, nem dos ministros e advogados que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. No entanto, estou falando da instituição, da forma de funcionar. Aqui, inclusive, nessa notícia, diz o seguinte: de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, presidente do tribunal, afirma que fará todo o esforço para julgar os recursos deste ano até o dia da eleição. Caso isso não seja possível, a previsão da ministra é fazer uma força-tarefa para que as ações remanescentes sejam analisadas antes da diplomação dos eleitos em dezembro. Essa seria a grande tirada. Esse seria o objetivo. Ninguém poderia assumir um cargo, fosse ele qual fosse, de vereador, esse ano, vereador, prefeito, deputado federal, senador, governador, presidente da República, pendente de julgamento pela Justiça Eleitoral, como é o caso do governador de Roraima, que tem pendentes recursos para ser examinado, como é o caso presente lá no Tribunal Superior Eleitoral do recurso contra a expedição do diploma dele, com parecer pela cassação dado pelo Ministério Público. Então, não é possível realmente funcionar desse jeito. Vejamos agora, a nação toda assiste, aliás, de maneira, eu diria até assim, embevecida, satisfatoriamente, o julgamento do chamado mensalão. Para a população, de um modo geral, é um alento ver que a justiça brasileira, através do Supremo Tribunal Federal, está julgando pessoas que se julgavam acima do bem e do mal e que podiam cometer qualquer tipo de ilícito, de toda forma, e nunca eram julgados. Sequer eram julgados. Aliás, era a tradição, com honrosas exceções, parlamentares ou pessoas importantes
mesmo empresários, que podiam pagar bancas de advogados riquíssimas, caríssimas, como bancas de ex-ministros da Justiça e etc., essas pessoas nunca eram sequer levadas a julgamento. Então, se justifica plenamente que a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteja altamente envolvida nesse julgamento do mensalão. Por outro lado, eu estou citando o caso dela, mas também tem os outros que são também do Tribunal do STF, como é o caso do ministro Marco Aurélio, como tem outros do Tribunal do STJ. Então, não é possível realmente esse modelo. Esse modelo não funciona adequadamente. Se apenas se julgou 1/3 dos recursos dessas eleições municipais, existem remanescentes da eleição de 2010. Então, é possível realmente que funcione assim. Então, a minha proposta, e estou encaminhando realmente para, logo após a eleição, uma emenda constitucional que busca dar à Justiça Eleitoral o mesmo tratamento que se dá à Justiça do Trabalho. Então, ter realmente juízes especializados na questão eleitoral e com dedicação exclusiva à Justiça Eleitoral. Porque não é uma coisa vã, tola, a Justiça Eleitoral. Ao contrário, é lá que pode ser julgado alguém que comete um crime eleitoral. E aí você tem casos, como é o caso, repito, do governador de Roraima, que tem um processo pendente, portanto, já está perpassando a eleição municipal, ele está lá no comando do governo, inclusive atuando de maneira ostensiva na eleição municipal, com um recurso pendente de julgamento. Então, não é possível realmente que nós fiquemos com esse modelo. Então, qual é a proposta? É que, já que os tribunais regionais eleitorais, já que o Tribunal Superior Eleitoral, eles têm prédios próprios, construídos, portanto, com recursos públicos, eles têm quadro de funcionários técnico-administrativos, concursados, eles têm funcionários técnico-administrativos comissionados. Por que não tem os magistrados mediante concurso? Por que alguém, por exemplo, que quer seguir a magistratura eleitoral, não faz concurso para a magistratura eleitoral? Aí você teria um juiz eleitoral concursado e, portanto, voltado apenas para a justiça eleitoral, como é o caso da Justiça do Trabalho. Alguém faz concurso para juiz do trabalho, é juiz do trabalho, depois passa a ser desembargador e passa a ser, por fim, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Assim também deve ser justiça eleitoral. Não pode ficar essa história de que um juiz do Estado fica 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, o desembargador fica 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. A OAB indica 2 advogados que também têm esse mandato renovável, e a mesma coisa no nível do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros do Supremo, do STJ, compõem, junto com os advogados indicados pela OAB, esse quadro que é transitório, que é rotativo. Então, todos os ministros do Supremo terminam sendo também, passando pelo fato de ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral, quase todos os ministros do STJ também o fazem, e vários advogados, e geralmente proeminentes advogados, são ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E, em alguns casos até, parece que se torna uma coisa hereditária. O pai foi ministro, o filho é ministro, o irmão é ministro, o sobrinho é ministro. Então, isso aí realmente deixa a desejar. É preciso que haja, já que se fala tanto dessa palavra, que haja transparência, que haja legitimidade. E eu advogo que, portanto, nós tenhamos uma justiça eleitoral composta por magistrados nos seus diversos níveis, que ingressem na carreira mediante concurso público e que, portanto, tenham o compromisso de trabalhar especificamente nessa área
e que não estejam ali só de passagem por uma razão ou por outra. Então eu quero pedir, senhor presidente, a transcrição dessa matéria do G1, que tem o título Eleições 2012, que realmente é muito interessante e merece a reflexão dos senhores senadores, dos senhores deputados federais, dos próprios magistrados e, principalmente, mereça a reflexão da Ordem dos Advogados, da Associação dos Magistrados, de várias instituições que se preocupam, de fato, de que nós tenhamos uma justiça ágil, correta e isenta. Eu não estou dizendo que os nossos ministros atuais não sejam isentos, mas e cito aqui cabalmente, 1/3 só dos recursos dessas eleições municipais foram julgados pelo TSE. 1/3. E temos casos, não é só esse, mas eu falo porque tenho certeza, de um caso da eleição de governador, que ainda não foi julgado pelo TSE. E, portanto, está exercendo um mandato subjúdice, porque o TSE não julga. Então, o governador de Roraima, por exemplo, está subjúdice. Enquanto isso, o mandato vai passando. Então, se amanhã ele for cassado, ele já terá exercido um período que, portanto, não deveria ter exercido. E se ele não for cassado, ele passou um período enorme com a espada sobre a sua cabeça, se eu não ia ser cassado. Então, o que é certo é que, desta forma que está, não pode permanecer. Nós temos que avançar. Nós não podemos continuar sendo um país em que, de acomodação, de comodismo, e eu quero registrar aqui. Até conversei com alguns juízes que diziam que não era conveniente, era até razoável e salutar esse rodízio, porque aí a pessoa não ficava amarrada a grupo A, a grupo B. Eu não acredito que magistrado concursado fique amarrado a grupo A ou a grupo B. Pelo contrário, eu acho que o magistrado concursado ele tem muito mais isenção para ter independência em relação a grupo A, B ou C. Então eu encerro reiterando a Vossa Excelência o pedido de transcrição desta matéria.